Pedro, capítulo 3. Esse é o versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompa as vossas orações. Oremos. Pai celeste, nosso Deus bendito, nos abençoe, Pai, nesta hora, na meditação da Tua palavra, que Teu Espírito Santo, que inspirou o apóstolo Pedro, possa nos iluminar e aplicar essa palavra em nossas vidas. Ó Deus, que possamos dar atenção, Senhor, àquilo que o Senhor fala pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nos ajude a sermos fiéis na exposição da Tua palavra. Pedimos isso, Pai, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Mas esse é um assunto cheio de controvérsia. Se eu falar da submissão da mulher, né, a mulher já pula de lado, mas não é nada disso, tá? Então o apóstolo Pedro, ele começa aí: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Irmãos, a submissão não é um mandamento exclusivo para as esposas, não. Aqui sim, mas não é. Todos nós, de alguma forma, estamos debaixo de alguma autoridade. Todos nós. Irmãos, a submissão é um princípio espiritual que rege a vida de todo cristão. Não existe cristão insubmisso. Ele tem que ser submisso àquilo que Deus colocou para ele, as pessoas que Deus colocou, as autoridades constituídas pelo Senhor. Deus estabeleceu vários níveis de autoridade, vários, na sua palavra, desde a criação, Deus estabeleceu. Irmão, sempre que o homem vai contra o mandamento de Deus, ele sofre. Não adianta. A melhor coisa é recebê-lo, porque o mandamento de Deus é bom, é justo, é agradável, é para o nosso bem. Mas por causa do pecado em nós achamos que não é. Mas sim, irmão, quando nós curvamos, assim no sentido de obediência, aceitamos a orientação de Deus, nós somos ricamente abençoados. Muito abençoados. Então Deus estabeleceu vários níveis de autoridade. Se você abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, mas não saia daqui não, eu vou ler aqui esse versículo. O apóstolo Paulo diz assim para aquela igreja: quero, entretanto, que saibas ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, 3, é a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele fala: quero que saiba ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo.
Todos estão debaixo da autoridade. Deus planejou assim, irmãos. Põe isso na tua cabeça. Deus planejou assim. Se Deus planejou assim, é o melhor. Deus quis que fosse assim. Irmão, a gente conhece cada caso. A gente sabe. Toda vez que tem rebeldia, desobediência, é sofrimento. É intriga, a coisa não funciona, não tem alegria, não tem paz. Tem tudo, tem coisas materiais, tem conforto, mas falta o principal. Por causa da dureza do coração. Porque não aceitam a palavra de Deus. Esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus, irmãos. Cristo é o cabeça de todo homem. O homem é o cabeça da igreja e Deus é o cabeça de Cristo. Deus estabeleceu assim. Então a ideia na Bíblia de submissão não tem nada a ver com escravidão. Ser capacho, o marido, agora a mulher pensa, eu vou ser submissa, meu marido vai pisar em mim, vai fazer o que ele quer de mim. Não é isso que ensina a Bíblia, mas isso não tem nada disso nas Escrituras. Tem o contrário. Quando a mulher é submissa, ela tem bênção. Ela tem o amor do marido. Então, submissão não é escravidão e também não é ser inferior. Outra ideia errada. Não é nada de ser inferior, é questão de hierarquia, é questão daquilo que Deus estabeleceu, mas não é ser inferior. Não é ser inferior. Cristo não é inferior a Deus. Jamais. Ele é o próprio Deus. Cristo e Deus é um só. Eu e o Pai somos um. Todos os atributos que Deus tem, Cristo tem. Todos. Todos os atributos. Ele é menor no sentido que ele se fez homem. E veio a este mundo para poder morrer na cruz e salvar os pecadores, que somos nós. Salvar o seu povo, a sua igreja. Mas ele é tão eterno como o Pai. Ele é imutável. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Todos os atributos do Pai Cristo tem. Todos. Ele não tem nada menor do que o Pai. Nada. É um só. Na verdade é que ele se manifesta em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é um só Deus. Nós não temos 3 deuses. Isso não existe. Nós temos um só Deus. Um só Deus que se manifesta. Ele subsiste eternamente em 3 pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. E o Filho se fez homem. Na pessoa de Jesus de Nazaré. Para poder derramar seu sangue inocente. O único sangue inocente do universo é de Cristo. O resto está tudo contaminado. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então era necessário que o Cordeiro de Deus, eu gosto muito desse título, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ele derramou seu sangue imaculado lá na cruz, por nós. Mas ele é igual ao Pai. Então não é questão de ser inferior, Cristo não é inferior ao Pai, e ele submeteu com alegria e de bom grado a Deus, ao Pai. Cristo sempre submeteu. Ele orava buscando a orientação de Deus sempre, madrugadas, noites inteiras. Cristo sempre falou, eu faço sempre o que lhe agrada. O Pai está sempre comigo porque eu faço sempre o que lhe agrada. Cristo sempre agradou a Deus. Ele sempre submeteu ao senhorio do próprio Pai. Então isso não é ser inferior, isso não é ser escravo. Cristo sempre foi uma pessoa livre. A pessoa mais livre do mundo que já existiu foi Jesus Cristo. Se ele fez o que fez, te prenderam ele, não foi porque ele não teve saída, ele era livre. Quando foram prender ele no Getsêmani, chegou aquela turma lá, Pedro arranca a espada para enfrentar à noite, quinta-feira à noite. Jesus fala assim, Pedro, você não pensa que eu poderia rogar ao Pai? Ele mandaria nesse instante 12 legiões de anjos, 12, né? Não, bem, uma quantia muito grande. 6 mil, 72 mil anjos. Naquele momento, mas para esta hora foi que eu vim. Então Jesus tinha poder. Quando ele fala para Judas, para o pessoal, a quem buscais? Caíram todos. A Jesus. Quando ele fala, a quem buscar, eles caem. Então Jesus foi a pessoa mais livre que já viveu. E ele submeteu. Ele foi submisso ao Pai. Então a submissão não tem nada a ver com escravidão e nem ser inferior. Nem ser inferior de forma alguma.
Do mesmo modo, o marido, que é o cabeça da mulher, e nem por isso a mulher é inferior ao marido. Não é inferior, biblicamente não é inferior. A esposa deve ser uma auxiliadora idônea do marido, uma parceira do marido, uma companheira do marido. Isso que a Bíblia ensina. Mas sempre submissa à autoridade do marido, porque Deus a colocou nessa posição. Nessa posição. O marido é o cabeça da mulher. Mas a mulher sábia, diz a Bíblia, edifica a sua casa. A mulher sábia, ela consegue conduzir bem se o marido, tem cada marido, o marido às vezes é meio difícil de se lidar, né? Como diz a Bíblia, como Nabal, né? O marido de Abigail. Que mulher aquela Abigail, né? Como que ela conduziu certinho, né? E o marido era, o nome Nabal quer dizer louco. Seu nome já diz tudo, ela disse para Davi, né? Está interessante lá. Mas a mulher sábia edifica a sua casa. Então ela deve ser companheira, parceira do seu marido. Quando a mulher é submissa a Cristo, veja bem, quando a mulher ama a Cristo e é submissa à sua palavra, ela submete de bom grado ao seu marido. Se a mulher é rebelde ao marido, é porque ela é rebelde a Cristo também. Quando ela é submissa a Cristo, é fácil ela ser submissa ao marido. Mas quando ela é rebelde, ela não aceita a opinião do marido, ela debate com o marido, aquelas mulheres rixosas, que a Bíblia diz que é melhor morar no deserto do que com uma mulher rixosa na mesma casa. É como o gotejar contínuo no dia de chuva. Você está dentro de uma casa com uma mulher rixosa, que só reclama, só murmura, não aceita nada, nada está bom. Então é melhor morar, é como aquela goteira que fica caindo. Melhor morar no deserto. De Salomão, lá em Provérbios, 4 vezes, né? Ele fala sobre isso. Colossenses 3,18 diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como convém ao Senhor. Então, se ela é submissa ao Senhor, então ela vai ser submissa ao marido. A submissão da esposa, irmãos, é um mandamento do Senhor. E os mandamentos do Senhor não são para escravizar. Não são, mas são para abençoar. Você conhece algum mandamento de Deus que é uma escravidão? Para o mundo, sim. Parece que Deus tira as coisas gostosas da gente, né? Tudo aquilo que é bom, Deus proíbe. Aquilo não é bom, não. Aquilo é engano do coração pecaminoso, do coração que está em treva, longe de Deus, longe da verdade. Deus não proíbe nada que é gostoso. Deus proíbe tudo aquilo que mata, que destrói, que arrasa a nossa vida, que tira a nossa paz, que dá depressão, que dá ansiedade. Tudo isso Deus tira. O adultério é bom? Cometeu adultério? Deus proíbe, mas é bom? Qual é a consequência de um adultério? Não dá nem para falar. Todos sabem. Então é bom? E outras coisas mais? Então não. Então os mandamentos do Senhor traz bênção. Traz bênção. E o mandamento do Senhor não é para escravizar, é para abençoar. Então a submissão de coração traz grande bênção na vida da esposa. Olha o versículo 1, 1 Pedro 3,1. Diz que o marido que ainda não obedece à palavra, quer dizer, o marido que não é convertido, ele pode ser ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Veja bem, só isso aqui já vale tudo. Se uma esposa é convertida de verdade, se ela foi regenerada, se ela nasceu de novo, se ela conhece a Cristo e o marido não conhece ainda, e se tem uma promessa, não vou dizer que vai se cumprir isso, eu não gosto de falar coisas que a Bíblia não fala, mas está dizendo aqui que o marido pode se converter. Então só isso já vale a pena a mulher ser submissa, só para ela ver o seu marido em Cristo, seu marido servindo a Deus. Só isso já seria uma grande bênção na vida de uma mulher cristã, uma mulher que conhece a Jesus, mas o marido dela ainda não obedece à palavra, ele é rebelde ainda ao mandamento de Deus. Então Pedro está dizendo aqui, no versículo 1,
que ele pode ser ganho sem palavra por meio do procedimento da sua esposa. Que é o versículo 2, olha, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Cheio de temor. Os maridos, principalmente os maridos não crentes, eles gostam de observar a conduta da sua esposa crente. Pode ter a certeza, todo marido observa a esposa, é claro. Como que ela se comporta, como que ela age. Às vezes não fala nada, o marido está quieto ali, mas ele está observando. Mas o marido incrédulo que eu digo, que não crê ainda em Cristo, ele fica observando como que a sua esposa vive. O comportamento da sua esposa que é crente. Irmãos, é interessante que na cultura do primeiro século da era cristã, as mulheres necessariamente, elas seguiam a religião do marido. Todas elas. O marido era muçulmano, a mulher era também. E assim por diante. Se a esposa se tornasse uma cristã, quando o cristianismo, o evangelho era pregado, ela se convertia, se tornava uma cristã, o marido a considerava infiel a ele e a sua religião. Ela corria o risco de ser espancada pelo marido e ser expulsa de casa. Irmão, interessante, quem fala isso é Augusto Nicodemos. E que milhares de mulheres se convertiam naquela época. Porque a conversão é uma coisa irresistível. É o chamado irresistível do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age de tal forma, a pessoa está morta nos seus delitos e pecados. O Espírito Santo age que dá vida. Agora ela desperta, agora ela acorda para aquilo que ela estava morta. Agora ela vê. Agora ela conhece. Agora a luz do Evangelho entrou na sua vida, no seu coração. Deus resplandeceu. Ela não tem mais medo de nada. Ela enfrenta. É lógico, com submissão, com doçura, com brandura, não com arrogância, não é isso. Mas ela se convertia milhares e se tornavam cristãs. Então é por isso que o apóstolo Pedro, ele orienta essas mulheres recém-convertidas ao cristianismo a dar bom testemunho perante os seus maridos. Então, a orientação do apóstolo Pedro aqui, orientando essas mulheres que tinham acabado de se converter a Cristo. Elas conheceram a palavra de Deus, o Espírito de Deus agiu, porque se o Espírito Santo não agir, não tem conversão, né? Ele agiu, elas nasceram espiritualmente, nasceram de novo, elas sentiram que os pecados foram perdoados, e agora ela tem comunhão com Deus, com Cristo, e agora tem que enfrentar o marido. Então Pedro está orientando elas a enfrentar o marido de forma certa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Significa uma conduta moral pura, fiel, transparente, tanto nas ações quanto nas motivações. Irmão, como é triste ver o cônjuge, ele ter uma ação boa, alguma coisa assim, mas a motivação daquilo faz, mas a motivação não é uma motivação pura. Isso acontece muito. E o marido, a esposa, devagar ele vai percebendo que aquilo é só uma fachada, aquilo é um fingimento. Como é triste isso, né? Você não ser íntegro, não ser aquilo verdadeiro, uma coisa falsa. Então, o que Pedro está dizendo aqui? Tanto nas ações como nas motivações, o casal tem que ser transparente, puros, fiel. Aí o marido, ele reconhece que a religião da sua esposa é verdadeira. Nós sempre fomos missionários, né? Trabalhamos 16 anos no Mato Grosso do Sul, pela Junta de Missões. Estamos 16 anos aqui também, 17 já, vai indo para 17. Então sempre começamos do início. No lugar que nós vamos não tinha igreja presbiteriana ainda, nós que plantávamos
plantão praticamente essa. Tinha um grupo, algumas pessoas aqui quando nós chegamos, mas bem pouco, num salão alugado. Então nós conhecemos, da vez as mulheres é mais fácil de vir a Cristo, à igreja, por causa das crianças. A Vera sempre trabalhou com crianças. O que nós sempre orientávamos? Comece a viver a vida normal, cristã. Não precisa fazer loucura, não. Viva aquilo que a Bíblia ensina. Teu marido vai ficar observando. E quantos maridos que vieram para a igreja? Por causa de ver o comportamento da esposa. Como minha esposa mudou depois que ela foi naquela igreja? Ela se tornou mais mansa, mais humilde, mais simples. Enfim, muitas qualidades que a Bíblia ensina. Aí o marido quer conhecer também. Então, como diz aqui, então ele reconhece que aquela igreja, aquela religião é verdadeira, é boa, por causa da esposa, do comportamento da esposa. Irmão, a esposa submissa, ela pode causar um profundo, mas uma profunda transformação na vida do seu marido. Pensa nisso, irmãos. Tem mulher que luta com o marido a vida inteira e não se acerta, mas luta com armas erradas, com guerras, com palavras duras, com insubmissão. Não é isso que a Bíblia diz. A esposa pode ter um impacto muito grande na vida do seu marido, tanto no incrédulo como aquele que já é crente. Pode melhorar muito o seu relacionamento. Se o marido já é um cristão, ele vai amar uma esposa submissa. Vai amar essa esposa e vai fazer tudo por ela. Vamos lá no versículo 3 e 4 da primeira carta de Pedro. O que Pedro está orientando aqui? Não seja o adorno, o enfeite, né, aquilo que adorna. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior, quer dizer, o ser interior da mulher, né, do coração, unido ao incorruptível trajo, é a mesma coisa que traje, né? De um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então o apóstolo Pedro orienta as mulheres cristãs sobre o perigo dos excessos. Dos excessos. A Bíblia não proíbe a mulher se arrumar, ficar bonita e tudo, não tem nada disso. Pelo contrário, Abraão, quando ele manda o seu servo buscar uma esposa para o seu filho, Isaque, ele manda bracelete, pendente, ele manda joias, manda muitas coisas para Rebeca, né? Ele nem sabia que era Rebeca, mas entrega para ela lá. Aquela que vai ser a esposa de Isaque, do meu filho. Então nós vemos muito isso na Bíblia, mas Pedro aqui está falando sobre o perigo dos excessos. A ênfase, irmão, não está na proibição, mas no senso de valores, aquilo que tem valor diante de Deus. Então, olha, ele diz, não seja o adorno da esposa o que é exterior. Exterior é aquilo que se vê por fora. Não seja isso. Não faça disso motivo para a sua beleza. Não seja isso. Não está proibindo. É o senso de valor. É você saber o que tem valor realmente. O adorno, o enfeite, é aquilo que a mulher usa para ser atraente, para ser bela aos outros. O versículo 3 fala de 3 adornos externos. Primeiro, frisado de cabelos. Naquela época, as mulheres usavam aqueles penteados extravagantes, irmãos. Muito extravagantes. Você já deve ter lido, ouvido sobre isso, né? Muito extravagante, para chamar a atenção. Frisado de cabelo é cabelo encrespado, encaracolado. Isso que é frisado de cabelo, significa isso, cacheados. E elas penduravam nas tranças aqui pedras preciosas. Era uma verdadeira ostentação, ela queria ostentar, né? Aquilo que ela quer ostentar, dizer que elas que elas são belas e chamar atenção. É realmente isso. E o segundo adorno do versículo 3, adereço de ouro.
tudo aquilo que a mulher pode pendurar no corpo. Colares, brincos, braceletes de ouro. Então, tudo no nariz, dá muito no nariz, nas orelhas, no tornozelo aqui, tipo no sininho, e tudo que ela pode pendurar. Então, são adereços de ouro. A palavra de Deus não condena o uso, mas o abuso, o exagero dessas coisas. Exagero. Tão bonito, não ver um brinco de ouro, ou de prata, ou de qualquer outra coisa. Uma correntinha, não tem nada. Mas tem coisas que é um exagero. E o terceiro adorno, aparato de vestuário. As mulheres ricas, principalmente as romanas, na época do Império Romano que dominava, as mulheres daqueles generais, daqueles grandes, né, militares, elas investiam em vestidos caríssimos, mas muito caro, e para se exibirem, e fazia disso, irmãos, o motivo da vida. Fazia disso a razão de viver. Gastava, investia em vestido caríssimo. E a razão era simplesmente só essa, se exibirem. Essa era a vida delas. A futilidade dessas mulheres. Então é isso que Pedro está condenando, irmãos. A palavra, eu falo Pedro porque ele foi usado pelo Espírito Santo para escrever isso aqui. Olha o versículo 4. No versículo 4, o apóstolo Pedro faz um contraste entre a beleza exterior e a beleza interior. Entre o que o homem vê e o que Deus vê. Versículo 4. Seja, porém, o homem, o ser, né, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Que a verdadeira beleza da mulher seja o seu interior. Interior. Ela pode usar muitas coisas. Pode ser bela, comprar uns casacos bonitos, de frio, como aqui nós usamos aqui na serra, né? Isso não tem nada de mais, de pecado, jamais, entendeu? Essas botas bonitas, né? A mulher fica bonita de bota, não tem nada. Mas que não seja isso. Que não seja isso, que ela não faça isso motivo da sua vida. Se ela pode comprar, não tem problema. Mas deve pensar em primeiro em servir o próximo, em servir os necessitados. Mas se ela tem condições, pode comprar coisa bonita, até mais cara, não tem problema, não tem pecado nisso. Eu não vejo nada de errado nisso, entendeu? Mas que a beleza dela seja sempre a interior. Porque a beleza interior de uma mulher permanece para sempre. A exterior, olha que ela tira tudo, não sobra nada. Tira toda a maquiagem, tira os cílios, vai tirando os casacos, o que sobra? Né? Então, se ela está apoiando a sua beleza nisso, né? Mas a beleza interior é algo que permanece para sempre. Na velhice, está lá a beleza de uma mulher de Deus. Se olha no semblante, se vê Cristo na vida dela, você vê a beleza de Jesus. Você vê a mansidão, você vê aquilo reflete a paz que há no coração dela. É gostoso ficar do lado de uma pessoa que tem um interior cheio da graça de Deus, cheio do Evangelho, cheio da palavra de Deus. Tão gostoso. Pode ser velho, com rugas, com manchas. Mas é tão gostoso você estar do lado de uma pessoa que tem um interior lindo, limpo. Você conversa, sente tão bem, tão bem. Você vê Deus na vida da pessoa. Tão gostoso, você sente paz. Aí você vai na casa daquela pessoa, você sai de lá com uma paz. Não aconteceu nada, tomou apenas uma xícara de café, coisa simples. Mas você volta outra pessoa para casa, só de ter o contato com essa pessoa, com essa senhora, às vezes idosa, velha. Mas a beleza dela continua, porque é uma beleza interior. A mulher cristã deve cuidar mais do coração, do interior, do que da aparência física. A mulher crente deve se preocupar-se com aquilo que é de grande valor, com aquilo que agrada a Deus,
um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pensa aí, mulheres, um espírito manso e tranquilo. Pode levar para o outro lado, se eu for manso, meu marido me aproveita. Né? Não é nada disso. Não é essa mansidão aí. Não precisa ter medo, não. Deus cuida. Um espírito manso e tranquilo, isso que tem valor diante de Deus. Então, as mulheres cristãs devem pensar nisso. O que agrada a Deus? O que tem valor aos olhos de Deus? Um espírito manso e um espírito tranquilo. Irmão, para os homens, para as pessoas, as joias são preciosas. Todos nós, né? Achamos. Mas para Deus, um espírito manso e tranquilo é que é precioso, que é de grande valor. Então, um anel, um colar de ouro, de pérola, é de grande valor. Mas para Deus, o que é de grande valor é um espírito manso e tranquilo. Isso que a gente tem que entender. Não tem nada errado se usar um colar, uma pulseira, não tem nada, um anel, pode usar à vontade. Sem exagero, né? Mas que não seja isso. Que seja o interior. Esse espírito manso e tranquilo é resultado, irmão, de uma verdadeira fé. Quem não tem a fé bíblica, quem não tem relacionamento com Cristo, com Deus diariamente, não tem esse espírito manso e tranquilo. É uma pessoa perturbada, uma pessoa agitada, nervosa, inquieta. Então isso aqui já é o resultado da verdadeira fé que ela tem, da comunhão que ela mantém com o Senhor, com a palavra do Senhor diariamente. Já é fruto disso. Esta mulher que tem um espírito manso e tranquilo, ela consegue suportar as lutas, os problemas da família sem murmurar, sem reclamar e sem perder a calma. Porque ela tem um espírito manso e tranquilo. Aí vem as lutas da família, dos filhos, do marido, as finanças, tantas coisas que acontecem no dia, numa casa, você nem imagina. Notícia daqui, notícia dali, agora com esse negócio do celular, então, o dia inteiro, né? Não para as mensagens no WhatsApp. Então, ela sabe lidar com isso, porque ela tem um espírito manso e tranquilo. A mulher que demonstra mansidão e domínio próprio é preciosa para Deus e motivo de contentamento para com seu marido. Olha aí versículos 6 e 7. Pois foi assim também que a si mesma se ataviaram, se vestiram, se ornaram, né, ataviar aqui, outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissa ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação nenhuma. Veja que texto esse, irmão. Medita nisso. Que coisa linda esse texto. Nesse contexto que estamos tratando aqui. Então a mulher cristã deve seguir o exemplo das mulheres bíblicas, dos bons exemplos. Também tem mais exemplos lá na Bíblia, né? De outras mulheres. Não das artistas de televisão, de novelas. Não. Essas mulheres, a maioria delas, irmão, tem vida fútil. Fútil, totalmente fútil. Vive exatamente aquilo que a Bíblia está condenando aqui. Elas vivem no pecado, no adultério, em tantas outras coisas. Sem nenhum temor a Deus. Não tem temor nenhum. No seu linguajar, no seu falar, no seu agir. Não estou falando que toda, não conheço nenhuma delas, na verdade. Mas normalmente a gente sabe. Está no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, sei lá. Entendeu? São pessoas fúteis, vazias. Como que a mulher cristã vai se espelhar, né, numa mulher, numa atriz? O que elas têm para nos oferecer? Com tanto exemplo aqui da Bíblia de mulheres de Deus, nós vimos aqui, bons exemplos de mulheres piedosas. Pedro aqui ele só aponta só Sara, foi a mulher de Abraão, da qual vós vos tornaste filhas. É o versículo 6. Essas mulheres da Bíblia, irmãos, são tantas. Maria, mãe de Jesus. Abigail, que eu já falei aqui. Esther, que mulher foi Esther? Ana e Ruth, então. São mulheres valorosas.
mulheres piedosas, mulheres tementes a Deus, que serviram a Deus, elas não eram perfeitas, irmãos. Nenhuma delas. Nem Maria, mãe de Jesus. Ela também precisou de Jesus para ser salva. Elas deixaram um exemplo digno de ser imitado. Digno. Primeiro, olha o que diz aí. Elas esperavam em Deus. Esperar pelo tempo de Deus, por agir de Deus, pela mão de Deus naquela situação. Não agir aquilo que dá na cabeça, vai falando, vai fazendo. Não. Ora e espera o agir de Deus. Então elas esperavam no Senhor. Elas tinham o desejo de obedecer a Deus e agradar o marido. Segundo, eram submissas aos seus próprios maridos, diz o texto. Sendo submissas ao marido, ao próprio marido. Terceiro, elas viviam praticando o bem e não temendo perturbação nenhuma. Versículo 6. Então a esposa cristã que é submissa ao seu marido não precisa ter medo de coisa alguma, perturbação nenhuma. Porque ela tem paz com Deus, ela tem a direção do Espírito Santo de Deus. Ela não precisa ficar perturbada. Agora, se ela é mandona, se ela quer dominar o marido, aí ela vai ficar perturbada. E vai ficar muito perturbada mesmo. E vai ficar mais perturbada ainda. Porque Deus não vai dar paz para ela. Porque a paz vem de Deus. E a mulher quer ser a dona do pedaço, quer ser a mandona, quer ser do jeito dela, ela nunca vai ter paz. Ela nunca vai ser feliz. Nunca, nunca. Biblicamente não. Posso falar de todo o coração. Biblicamente ela não tem como ser feliz nem abençoada, porque ela está contra os princípios da palavra de Deus. Então a esposa que submete ao seu marido, ela não precisa temer nada. Não tem perturbação nenhuma. É como a mulher virtuosa de Provérbios 31, 25. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Lá em Provérbios 31 fala da mulher virtuosa, fala aquelas tantas qualidades daquela mulher. No versículo 25 diz, quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. Quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. O coração do seu marido confia nela. É o versículo 11. Irmão, depois de dirigir-se às mulheres, Pedro também dirige aos maridos. Versículo 7. Estamos concluindo. Olha o versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois igualmente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Maridos, o marido tenha consideração para com a vossa mulher. Não seja rude no trato, não ofenda a sua esposa com palavras duras. Isso que Pedro está dizendo aqui. Tratai com dignidade. Que a palavra encaixou, né? Tratar a esposa com dignidade. Que maravilha, irmãos, é isso. Quando o marido trata a esposa com dignidade, com uma pessoa importantíssima, com uma pessoa valiosa, com uma pessoa preciosa. Como que isso é maravilhoso, como isso agrada a Deus, o marido tratar a esposa com dignidade. Mas o que a gente vê é o contrário. Faz você, já fiz tanto. Que folgadão, vai lá, vai. Já falei, não sei o quê. Que isso, irmão? Vai tratar com dignidade. É lógico que há erro, não é sempre, né? A mulher já falou, o marido continua deixando a toalha jogada no chão, joga coisa fora de lugar, tanta coisa. Às vezes ela fica também meio assim, né? Mas, quando o marido trata a mulher com dignidade, coisa maravilhosa, irmãos. Agora vocês vejam como a palavra de Deus é perfeita. É perfeita. A esposa submete-se à autoridade do marido. Ela submete de bom grado. E ainda assim recebe dele a honra e o respeito. É isso. É isso que Deus quer. Não tem nada de ser inferior, de ser escrava, de ser capacho, nada. Ela submete e o marido a honra, o marido a respeita, a trata com dignidade. É lindo, não é isso? Só podia ser a palavra de Deus, irmãos.
Só podia vir de Deus isso aqui, do Criador, que nós chamamos de manual do fabricante. Deus que criou o primeiro casal, o lar cristão, o lar, a família, né? É uma instituição divina, veio da mente, é projeto de Deus. Deus que instituiu a família antes de instituir a igreja, qualquer outra coisa. Foi lá com Adão e Eva. Ele fez o primeiro casamento. Ele levou a mulher até Adão. Aqui, Adão. Adão ficou. Agora sim, essa é a carne do meu. Essa osso dos meus ossos, carne da minha carne e tal. Aquela frase bonita de Adão. E Deus, como pai, levou a mulher. E Deus deixou o manual do fabricante para que tudo funcione bem no casamento. Então aqui está uma parte dele, irmãos, uma parte. Olha aí, continua o versículo 7. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Marido e esposa são herdeiros da vida eterna, herdeiro da glória eterna. Se o teu marido, a tua esposa tem defeito, faz coisa errada, pensa que um dia a minha esposa, o meu marido, né, vai ser mais glorioso do que um anjo. Vai ser puro em tudo lá na glória. São herdeiros da glória eterna. Deus ama, ser um salvo porque Deus o amou antes da fundação do mundo. Deus amou a minha esposa. Deus amou meu marido. Deus ama, Deus cuida do meu marido. Eles são herdeiros da mesma graça da vida, da mesma salvação. Nós somos irmãos em Cristo. Eu e minha esposa nós somos irmãos no Senhor. Nós somos membros do mesmo corpo. Cristo é o cabeça da mesma igreja, não presbiteriana. Falando da igreja do Senhor Jesus, que é uma só na terra. Nós somos membros dessa igreja dos verdadeiros salvos. Que coisa linda, irmãos, a palavra de Deus. Então, quando o marido não vive com sua mulher de acordo com o ensino das Escrituras, as suas orações não são atendidas. Quem que não gosta de orar e ver Deus atendendo? Todos nós gostamos. Mas nem sempre Deus atende, não é só por causa do que eu não estou bem com a minha esposa. Não é da vontade dele, não é para aquela hora, tal. Mas Deus nunca vai ouvir, nunca vai atender uma oração, porque está dizendo na palavra dele aqui, quando o marido, porque é um tropeço, é alguma coisa no caminho ali que impede da oração chegar à presença de Deus. Quando o marido não está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então, suas orações não são atendidas. Se o marido não respeita a sua mulher, isso será um empecilho para Deus responder suas orações. O marido que trata a esposa mal, que ofende, que magoa, não tem, Deus nunca vai atender a oração dele até ele se consertar, até ele se arrepender, até ele mudar aquela atitude. Deus não aceita orações feitas por marido e nem pela esposa que não dão ouvido à sua palavra. Pessoa que não quer. Nós erramos, irmão, mas nós damos ouvido. Nem sempre a coisa sai 100%. Claro que não, somos pecadores. Mas a nossa intenção, o nosso desejo é obedecer, é fazer. Mas tem aqueles tipos de crente que não quer nem saber disso. Tampa os ouvidos e não quer nem ouvir. E quer do jeito dele. Então, as orações dele não serão ouvidas. E Deus também não aceita orações feitas num ambiente de brigas, discórdia e desrespeito. Um lar que está assim, em discórdia, em desrespeito, desunião, as orações que saem desse lar aí, Deus não aceita, diz o apóstolo Pedro. Olha, para que não se interrompam as vossas orações. Irmão, como é difícil orar. O casal, marido e mulher junto, em voz altiva, um orando pelo outro, orando pela família, quando eles estão brigados, irmãos. Como que é difícil isso? Parece que não sai a palavra. Quando você não está bem com o seu cônjuge, se ajoelha ou senta para orar, parece que não vai. Parece que não vai aquela oração, não sai. Nós, graças a Deus, dificilmente temos isso, né? Pela misericórdia de Deus. Mas eu sei que não sai. Não sai. Quando o casal vai orar juntos, mas estão brigados, magoados, um casal ofendido,
Quando estão amargurados um com o outro, como que você vai orar junto? O que você vai falar? Senhor, abençoa minha esposa, mas eu estou amargurado com ela, eu estou ressentido, ela comigo. Então tem que acertar isso primeiro. Então, é muito difícil. Mas gostaria de encerrar, irmãos, que todos abrissem a sua Bíblia para encerrar, lemos juntos. Efésios 5. Por que, irmãos, eu quero ler esse texto? Concluir com esse texto. Por que eu quero concluir? Porque o relacionamento entre marido e mulher reflete, ele retrata a relação entre Cristo e a igreja. Então isso é um motivo muito especial, irmãos. Motivo muito, para a gente dar muita atenção. O casamento reflete Cristo e a igreja. Marido e mulher reflete Jesus e a sua igreja, diz a Bíblia. Efésios, capítulo 5. Vamos fazer essa leitura do versículo 22 até o 33 de forma alternada. Assim vocês lêem também, assim nós encerramos aqui. Versículo 22, eu vou lendo um, vocês juntos o próximo. As mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vamos ler todos juntos. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como Cristo faz a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, cada um de per si também ame a sua, e a esposa respeite. Então vejam bem aqui, como está bem claro a palavra do Senhor. Porque o marido é o cabeça da igreja, ou cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Olha o mandamento pesado aqui para o marido, 25. Maridos, amai vossa esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É muito maior um amor sacrificial, um amor a ponto de dar a própria vida para a esposa se necessário, como Cristo deu à sua igreja.